Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Não ouvem. Tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Quantas pessoas diante de imagens dizendo para o santo: fala comigo, interceda por mim, faz alguma coisa. Eles têm olhos e não veem, boca não fala, ouvidos não ouvem, pés que não caminham, mãos que não apalpam. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo, Ele é o seu escudo. Então, torne-se igual quem faz, quem prega e quem o adora. Então, amado, o meu espírito se revolta contra a idolatria. Assim como sucedeu em Atos 17, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Cidades inteiras, estados brasileiros dominados pela idolatria. Então, os absurdos que pregam, as crenças que alimentam, e eu quero hoje desmascarar algumas. Eu não preciso pregar 95 teses na porta de uma igreja católica, basta falar aqui e isto estará libertando concomitantemente milhares de corações. O Senhor me diz: Miguel, no momento desta mensagem, concomitantemente, ao mesmo tempo, na mesma hora, milhares de corações estarão sendo libertos. Diga glórias a Deus. Efésios 1:17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então Deus estará concedendo espírito de sabedoria e revelação, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então Deus está iluminando corações. Por favor, você que está me ouvindo e me assistindo, não desligue até terminar a mensagem. Então, nós vamos conhecer quais são as maiores controvérsias. São muitas, mas eu teria que ficar o dia inteiro aqui. Você vai conhecer as maiores controvérsias desta entidade religiosa, desta instituição, a grande meretriz. E essas controvérsias são os motivos dos protestos de Martinho Lutero. Olha, o catecismo só serve para confundir as pessoas, para enganar, para ensinar falsidades. Então, bispo, quais são as maiores controvérsias? Em primeiro lugar, esta igreja que se diz apostólica romana, ela prega o batismo nas águas e a unção com óleo. Crianças e adultos são batizados para se lavarem dos pecados. E a unção com óleo? A unção com óleo é feita na chamada confirmação ou crisma, para fortalecer e aprofundar o Espírito Santo na vida da pessoa. Depois de batizada, vem alguém e unge com óleo e põe as mãos, dizendo o seguinte: isto é a confirmação, isto é o crisma para fortalecer e aprofundar o Espírito Santo na sua vida. Atos 11:16 diz: então me lembrei da palavra do Senhor quando diz: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, o verdadeiro batismo é o do Espírito Santo. Em segundo lugar, o batismo do Espírito Santo é pela palavra e pela fé, não é pela unção de um óleo ou imposição de mãos.
Porque Efésios 1,13 diz: em quem também vós, depois que ouvis a palavra verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então é pela palavra e pela fé. Eu não preciso de um crisma, de uma confirmação, para que o Espírito Santo se aprofunde, para que seja selado com um óleo, com uma imposição de mãos. Não, já estou selado com o Espírito. No momento em que eu ouvi e acreditei, no momento em que eu recebi o Senhor como único e suficiente Salvador, fui selado com o Santo Espírito da promessa. Então a primeira controvérsia é essa. O batismo nas águas é em unção com óleo. Isto é tradição. Isto é ritual judaico. Na graça, no verdadeiro evangelho, o único batismo é do Espírito Santo. E uma vez crendo, eu sou selado. Eu não preciso que alguém venha com óleo. Bispo, mas aí tem igreja evangélica ungindo as pessoas com óleo na porta. Eu não disse que esta grande meretriz tem um monte de seguidores? Segunda grande controvérsia, eles pregam a confissão ou penitência. O que significa isso? Isto envolve a admissão de pecados perante um padre e o recebimento de penitências. O que são penitências? Tarefas e sacrifícios a fazer para alcançar o perdão divino e a absolução. O líder diz: olha, para você ser absolvido, para você ser perdoado, para você alcançar misericórdia, para você ser salvo, você tem que pagar penitência. Tem que submeter a tarefas, a sacrifícios. Você tem que confessar os seus pecados a mim. E aí eu vou lhe dar qual é a tua tarefa. Ora, eu não posso, como teólogo, como pastor, como ministro do evangelho, eu não posso considerar isso cristianismo se eles mesmos ignoram o que Cristo fez na cruz. Se diz cristão, cristianismo, mas não consideram, não aceitam, não recebem, ignoram o que Cristo fez por nós, eu não posso considerar cristianismo. Por isso que Paulo diz: são mentiras, são ensinos de demônios, são espíritos enganadores. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, não é na confissão, não é numa penitência, não é me sacrificando, não é fazendo tarefas que me mandam para eu alcançar o perdão divino, diz não, que em Cristo, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Já fomos feitos justiça. Você já é justo diante de Deus. Você já foi perdoado, lavado, justificado. Hebreus 9:28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para salvação. Tirou ou não tirou o pecado de muitos? Tirou. Quem são os muitos? São os eleitos, são os escolhidos, são os filhos de Deus, que não são todos. Gálatas 2:17, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós também achados pecadores? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Então quando uma pessoa vai a um confessionário e se confessa, e o padre diz: olha, agora você vai ter que pagar este sacrifício, submeter a isso para Deus te perdoar e você ter misericórdia. Está dizendo, sabe o que? Que Cristo foi ministro do pecado, que Cristo não fez nada por aquela pessoa. Eu não posso considerar cristianismo alguém que ignora o que Cristo fez. Depois Hebreus 10:26, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Claro que não, porque por um único sacrifício ele nos aperfeiçoou para sempre. Depois 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então ele carregou os nossos pecados. Mais uma grande controvérsia.
a confissão, a penitência, isto é contra Deus, porque se eu chamo